Amém. Dani me ligou ontem, ele pediu até para eu preparar uma palavra hoje de manhã, só que graças a Deus eu não preparei, Deus preparou. Amém. Eu estava lendo a palavra ontem, aí passei até pela parte que Deus me deu hoje de manhã, e quando eu voltei, Deus falou muito comigo nessa passagem, eu quero muito compartilhar com vocês que eu creio que é de Deus, porque Ele é onisciente, Ele já sabia que eu estaria aqui hoje, antes mesmo de eu estar. Primeiramente eu quero orar ao Senhor para pedir que Ele venha usar a minha vida, e a palavra do Senhor não é qualquer coisa, a gente não está brincando de crente, a gente não está brincando de religião, a gente não está brincando de reunião. De fato, Deus faz presente aqui, porque Ele disse que estaria onde estivessem dois ou mais reunidos no nome dEle. E se Ele falou que estaria, Ele está. Amém? Ainda que nós não estejamos muitas vezes sentindo, ou não vejamos firme, não na questão da terra, porque já estás mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém. Amém. A palavra do Senhor aqui, ela nos mostra, em primeiro lugar, de onde nós somos. Nós não somos dessa terra. Então nós não podemos andar nem pensar como pessoas dessa terra. Muitas vezes nós vemos até nossos líderes, vemos em muitas igrejas, muitas vezes só pregar as coisas dessa terra, não que a prosperidade seja algo ruim ou algo que não é de Deus. Muito pelo contrário, é algo de Deus, porque a palavra de Deus fala que o Senhor ele se alegra na prosperidade do seu povo. Só que a nossa prioridade é o reino de Deus. Porque o reino de Deus ele vai com certeza exceder muito ao que nós temos nessa terra. E o Senhor, o que ele me mostrou nessa passagem foi o seguinte, que se nós não morrermos para esse mundo, nós de maneira alguma poderemos viver para ele. Eu creio que morrer para este mundo não é fazer voto de pobreza, não é ter uma vida miserável. Pelo contrário, é simplesmente se entregar a Deus, confiar em Deus. Eu estava até comentando com os meninos mais cedo que crer em Deus todo mundo crê. Todo mundo crê, até o ateu, tanto que ele fica a vida toda dele tentando provar que Deus não existe. Ele acredita tanto que Deus existe, que ele tenta provar que Deus não existe. Crer em Deus todo mundo crê, mas confiar e esperar em Deus, nem todos conseguem esperar nem confiar. Porque realmente as circunstâncias, elas dizem totalmente o contrário do que Deus diz. E quando o Senhor me deu essa passagem, a parte que me marcou mesmo foi o versículo 4, que diz aqui que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com Ele em glória. Quando eu li essa passagem, o Senhor ele me falou, eu creio que foi o Senhor, porque eu estava no momento que eu estava sentindo Deus, e a gente, todo crente sabe quando Deus fala com você, quando é coisa de sua cabeça. E o que Deus me falou foi que quando Paulo escreveu isso, ele não estava querendo dizer apenas com relação à manifestação de quando Cristo vinha em glória resgatar sua igreja, não. Mas toda vez que Jesus se manifesta no meio do teu povo, ele usa alguém. Toda vez que ele se manifesta no lugar, que a presença dele se manifesta no lugar de uma maneira sensível, de uma maneira que a Bíblia chama de Shekinah, ele usa alguém, ele usa um vaso. Deus ele sempre usou os homens. Quem ele usa? Aqueles que estão mortos para o mundo. Estar morto para o mundo significa se santificar. Santificar é se separar de toda imundícia que há no mundo. Porque nós somos cercados de imundícia. E se santificar hoje em dia não é fácil. Se santificar hoje em dia é um preço muitas vezes alto para muitas pessoas. Porque será de muitas coisas. Toda atitude, toda escolha que nós fazemos traz consequências. Jesus escolheu obedecer Cristo. Ou Jesus escolheu obedecer a Deus, isso levou ele até a cruz. Pedro escolheu seguir a Jesus, isso levou ele até a cruz. Paulo escolheu servir a Deus, isso custou a cabeça de Paulo. A pergunta é se nós estamos dispostos a abraçar a consequência que a santidade vai trazer. Se a gente estiver disposto a abraçar essa consequência, então verdadeiramente Cristo vai se manifestar em nós. O poder de Deus vai se manifestar. Nós não vamos conhecer apenas religião, nós não vamos conhecer apenas cultos mornos, mas de fato nós vamos experimentar o que é a glória de Deus. Só que é impossível que Deus venha manifestar a glória dele se a gente não tiver santificado. Porque está escrito que sede santos, porque eu sou santo. Porque eu sou santo. O propósito da santidade não é ser salvo. Porque muitos não são santos e vão ser salvos, não são santos e vão ser salvos. Porque a salvação não é pelas minhas obras, mas é pela graça. Muitas pessoas não são santas e ainda assim são usadas para curar, para fazer sinais e prodígios. Tanto que o próprio Pedro, quando ele curou, quando Deus usou para curar o aleijado, que todos olhavam para ele, ele falou, por olhasse para mim, não foi por causa da minha virtude ou da minha santidade que esse homem está de pé andando, mas pela ação no nome de Jesus. Ou seja, o único intuito da santidade é nos fazer nos achegar a Deus.
Quando nós estivermos santificados, então Deus vai manifestar a glória dele, a presença dele, que é muito melhor do que qualquer milagre. Às vezes a gente fica querendo ver surdos ouvirem, se eu creio que isso vai acontecer no nosso meio, porque está escrito, e Deus ele não mente. Mas há coisas muito melhores do que as bênçãos de Deus, que é o próprio Deus. Ele só vai se manifestar no meio se tiver santidade, se nós estivermos santificados. Se tiver alguém santificado no nosso meio, então Deus vai se manifestar através desse. Só que a santidade significa a morte. A santidade é a cruz que nós temos que carregar. Eu não creio que a cruz é algo ruim, que a cruz nos trouxe salvação. Para o mundo, a cruz é loucura, mas para a gente é poder de Deus. Amém? Glória a Deus. E a santidade de Deus, ela vai, como eu disse, trazer consequências. Certo que vão apedrejar a gente, mas Cristo falou que se a eles chamaram de diabo, mais a nós. A gente tem que parar de querer apenas as bênçãos do Senhor. Ele vai dar as bênçãos, não porque a gente merece, mas porque Ele é bom. Nada é impossível. Não somos nós que nos santificamos, mas Deus que nos santifica. A ponto de Jesus, quando ele orar, ele falar para Deus, ele pedir: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação, ela não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Nós não somos justos por nós mesmos, mas Deus nos justifica. Nós não somos puros por nós mesmos, mas Deus nos purifica. Como também nós não somos santos de nós mesmos, mas Deus nos santifica. Amém? Dele é o querer, dele é efetuar. Ele é tudo em todos e o que opera tudo em todos. Eu creio que se nós buscarmos realmente de Deus, queremos ser santos, com o propósito de estar perto dele, ele vai manifestar a glória dele. Nós vamos começar a ver pessoas se converterem, nós vamos começar a ver sinais, prodígios, e a melhor coisa de tudo, nós vamos poder desfrutar da presença de Deus. Eu creio que todo mundo aqui já assistiu a presença de Deus. Ontem, graças a Deus, eu tive o privilégio de sentir de maneira poderosa a presença de Deus, Jadiel também. E eu ainda não vi na minha vida, eu tenho pouco tempo de cristão, tenho 3 anos, pouco mais de 3 anos, e não tem nada nesse mundo que se compare à presença de Deus. Eu já vivia no mundo, eu sempre tive uma vida ativa, uma vida para o mundo boa, mas é inigualável a presença de Deus. E se a gente conseguir se santificar, se a gente se dispor a se santificar, a deixar Deus nos santificar, eu creio que a gente vai atrair a presença de Deus para Camaçari, para o Brasil e para o mundo, e verdadeiramente as pessoas não vão conhecer mais uma religião, mas vão conhecer a Deus. E quando eles conhecerem a Deus, certamente eles não vão se afastar de Deus, eles não vão abrir mão de Deus por causa de coisas tão pequenas. As circunstâncias não vão parar eles. Por quê? Porque eles vão estar vendo, eles vão estar diante de Deus. E todo mundo aqui sabe que quando está na presença de Deus, fica com mais fé, você fica com mais força, você diz com mais firmeza não ao pecado. Então, o que a igreja de Cristo, eu creio, tem que fazer, o que nós temos que fazer, o que Daniel, o que todo mundo aqui tem que fazer hoje é buscar a santificação. E a santificação é negar o mundo, é aceitar as consequências, é dizer sim, é confiar em Deus, porque Ele vai nos santificar. Eu lembro de uma parte na Bíblia que Jesus ele lavava os pés dos discípulos e ele falou algo interessante para Pedro. Pedro não queria deixar que ele lavasse os pés dele. Pedro falou: Pedro, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo. Pedro, então, Senhor, lava-me todo o corpo. Eu creio que esse sinal de lavar os pés significa a santificação. Deus estava santificando os seus discípulos. Tanto que ele falou que o nosso corpo não precisa ser lavado, porque já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Só que a santidade, a cada dia, nós precisamos resgatá-la. O apóstolo Paulo ele falava que dia após dia eu morro. E quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele estava dizendo: sou eu que santifico vocês. Porque a parte do nosso pé fica contato com a terra e vai sujar todo dia. Como assim que a gente sai de nossas casas, a gente andar nas ruas, a gente vai se sujar. Porque a gente está cercado de pecado. E a gente, até o nosso ser, por si só é pecaminoso. Só que Deus é poderoso para nos limpar. Porque se Jesus limpou os pés dos discípulos dele, santificando a eles, o Senhor também é poderoso para fazer o mesmo conosco, porque nós somos discípulos de Deus. E quando Jesus fez isso, esse ato de humildade, esse ato de santificação, eu creio que foi enviada uma mensagem sobrenatural ao reino do Espírito, tanto que a vida dos apóstolos nenhuma foi normal. E eu creio que ninguém aqui está com Deus para ter uma vida normal, porque Ele nos chamou para viver novidade de vida. Todos nós queremos a mesma coisa, que é atrair o reino de Deus, porque sem santificação não há o reino de Deus, porque Deus ele não se mistura com quem é imundo, com quem é impuro. Amém? A palavra que eu tenho nessa noite é essa, eu espero que tenha chegado no coração de todo mundo. Santificação, santificação, santificação acima de tudo, até das nossas vidas, até dos nossos sonhos, acima de todas as coisas, temos santos, porque Ele é santo. Amém?